Ronaldo, vem cá, filhão querido. Vamos receber o Ronaldo, o pregador da noite? Você vai tirar foto? Antes do Ronaldo compartilhar a última palavra da série Direção Divina, hoje nós vamos ouvir a 7ª palavra. E com ela nós encerramos aquele livro que eu indiquei para vocês ou adquirirem ou ouvirem aqui aos domingos. Quantos foram abençoados por este irmão Greg Gresham? Eu fui muito enriquecido pelas verdades. Mas domingo que vem, domingo de ceia, à noite, não teremos atividade pela manhã, só à noite. Eu estou iniciando uma nova série que vai ser projetada nesse vídeo para você. Quantos aqui querem viver em conquistas pela fé? Quantos querem? Eu também quero. Então nós vamos ouvir através desses personagens da Bíblia. Vamos falar sobre José, Abraão, sobre Moisés, sobre Débora, Davi e outros mais. Então, não perca esta nova série que nós vamos começar já no domingo de ceia. Estenda as mãos em direção ao Ronaldo. Espírito Santo usa o nosso irmão de forma simples, objetiva, porém poderosa, para comunicar tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dele. E nós te damos o louvor. Amém. Boa noite, graça e paz. Tudo bem? Então tá bom. Essa é a última etapa da série Direção Divina. Nós estamos há quase 2 meses falando sobre isso. Na verdade são passos práticos, né? Que a gente recebe aqui todo domingo para viver uma vida aqui na terra segundo o padrão do reino de... Então nós estamos recebendo aqui, domingo após domingo, ferramentas que nos ajudam a aprender a viver o padrão do reino de Deus aqui na terra. Sim ou não? Então vamos recapitular um pouco o que a gente já viu. Você já decidiu começar a escrever um novo final para a sua história. Você já decidiu parar e olhar para os sinais do Espírito Santo. Você já decidiu permanecer, não desistir, apesar das dificuldades. Você decidiu avançar, seguir em frente, mesmo que as coisas não saiam do jeito que você gostaria que saísse. Você decidiu se conectar a pessoas que fazem você crescer, melhorar. E você decidiu confiar, focar nos propósitos, confiando em Deus, sabendo que Ele tem o melhor para você, amém? E hoje nós vamos falar sobre servir. Como eu falei, são passos práticos para a nossa vida cristã, atingir um padrão que o mundo não conhece. Mas você e eu, como servos de Deus, precisamos aprender a viver e a desfrutar desses princípios. São princípios para a minha vida, para a sua vida. E talvez o mais prático de todos eles seja o servir. Quantos aqui, sinceramente, já pediram para o Senhor o dom do serviço? Sabe por quê? Porque o serviço não dá ibope, não aparece. É aquele trabalho dos bastidores. Todo mundo acha lindo, né? O trabalho do pastor Ademar na Rua Azusa. Mas os bastidores, para que aquilo acontecesse na frente do palco, talvez seja maior do que aquilo que realmente a gente vê. O dom de servir, ele é um dom prático, né?
E isso está muito entranhado quando nós ainda éramos pecadores, escravos do pecado. O contrário, eu quero ser servido, não servir. Eu quero que os outros me sirvam. Afinal de contas, eu sou melhor do que ele. A nossa natureza má e perversa, ela nos impede de prestar serviço ao outro. E o pior de tudo é que muitas vezes a gente carrega isso para a vida cristã. Carrega isso para a igreja. Carrega isso para os nossos irmãos. E eu me torno um egoísta como eu era no passado. E eu creio que você e eu já fomos libertos disso. Da escravidão do pecado. Amém? E quando eu sou verdadeiramente liberto da escravidão do pecado, o meu coração agora está disposto a servir, porque maior é aquele que serve. Amém? Continuando aqui. Jesus o chamou e disse, chamou quem? Os discípulos, ou seja, você e eu. Sim ou não? Vocês sabem que os governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vós. Jesus está falando aqui o seguinte, olha, o padrão do meu reino é diferente de tudo que vocês conhecem. O padrão do meu reino é muito mais elevado. Por isso, aquele que serve é maior do que aquele que é servido. Amados, Jesus está dando uma lição aqui tremenda para alguns discípulos que queriam sentar um à direita e um à esquerda, uma briga ali entre eles. Não, eu quero sentar aqui, quero sentar ali. O Senhor falou, peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser o quê? Servo, está escrito aí. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o quê? Escravo. Como o Filho do Homem que não veio para ser servido, Jesus deixou o céu, mas o céu não deixou Jesus. A gente acabou de ver isso. E ele, sendo Deus, ele veio para servir e não para ser servido. E dar a sua vida em resgate de muitos. Resgate de quem? De você e de mim. O maior exemplo de serviço que a gente tem é Jesus Cristo. Mas, Ronaldo, o padrão de Jesus é muito elevado, é muito alto. Tá bom. Então eu quero compartilhar com vocês nessa noite algo que me inspira muito na vida de um homem. E o nome dele é Neemias. Pode mudar. Mas graças a Deus, porque embora vocês e eu tenhamos sido o quê? Escravos do pecado. Quantos aqui eram escravos do pecado como eu? Deixa eu ver se eu estou sozinho aqui, não. Todos nós éramos o quê? Escravos do pecado. Quando eu sou escravo do pecado, eu posso servir a Deus. Eu posso servir o próximo. Eu posso servir a igreja. A Bíblia diz que eu não posso servir a dois, porque senão eu vou agradar a um e desagradar a outro. Então eu não posso servir a Deus se eu fosse ainda escravo do pecado. Mas, como vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida, vocês foram libertados, aleluia. Nós fomos libertados da escravidão do pecado, isso é tremendo.
Isso é tremendo. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus aqui, que lá embaixo ia se ouvir. Porque isso é tremendo. Isso é tremendo na sua vida e na minha vida. Nós somos libertados e não pagamos preço nenhum por isso. Foi de graça. Ele pagou o preço. Eu não, você não. Quem pagou o preço foi Ele. E Ele nos libertou dessa escravidão. E, após essa libertação do pecado, nós nos tornamos servos da justiça. Aí o servo serve para quê? E serve o que não serve? Serve para quê? Para nada. Vamos ver aqui um pouquinho. Era assim quando você não havia se convertido ainda? Primeiro era Jesus na sua vida, não? Primeiro, sempre fui eu, irmãos. Sempre fui eu. Antes de me converter, era um cara extremamente egoísta. Egoísta. Eu não gostava de pessoas. Está aí a Silmara que não me deixa mentir. Eu não gostava de pessoas, gente. Eu não me dava com gente. Eu preferia ficar sozinho. Eu preferia, muitas vezes, deixar a convivência familiar para ficar sozinho. Um cara extremamente egoísta. Tinha que ser eu. E o padrão do reino de Deus é diferente. Primeiro é Ele, Jesus. Depois é o próximo. Mas e eu? Não, você vem depois ainda. Olha como é que Deus faz, né? Ele nos ensina que primeiro sempre é Ele. Depois sou eu. Não, ainda não é. Espera aí. Tem o próximo. Depois é você. E se eu pensar bem, é para isso que o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. Para que nós possamos abençoar, primeiro louvando a Deus e abençoar uns aos outros. Porque eu já sou abençoado. O Senhor já tem me abençoado. Agora eu quero repartir. Como é que eu faço isso? Dou glória a Ele e abençoo as pessoas. É assim que o Senhor tem feito, na minha vida e na sua vida, amém? Seguindo aqui. Sirva a Deus. Olha o cara aí, o Neemias. Um texto muito conhecido da gente que me inspira muito. Um homem que me inspira muito. Um homem como nós, que tenho certeza que passou coisas que nós não passamos. Experimentou derrotas que nós não experimentamos. E mesmo assim, ele decidiu servir. Primeiro a Deus, olha o texto. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos de sangue, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei, para que eu fui perguntar? Acho que Neemias falou. Eu devia ter ficado quieto. Aí eu fui perguntar. Irmãos, Neemias, só para situar vocês, Neemias, ele não nasceu em Jerusalém, não nasceu em Israel, ele nasceu na Babilônia. Ele foi fruto já do cativeiro, quando a Babilônia invadiu Jerusalém, Judá, e trouxe para a Babilônia só as pessoas mais importantes, as pessoas mais abastadas, os homens mais ricos, levou para a Babilônia. O restante, os doentes, os pobres, os inválidos, ficaram em Jerusalém. E ele sabia da história, ele não participou disso, ele nasceu na Babilônia.
Mas ele sabia a história. Aí ele perguntou acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro. E também sobre Jerusalém. E aí a notícia. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram, que não deviam ser muitos, estão lá na província e passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Esse é o relatório que Neemias recebeu do seu irmão Hanani. E aí, imediatamente, ele se compadeceu. Ele se preocupou, primeiro, com o nome do Senhor, porque a cidade se sabia que era a cidade do povo de Deus, Jerusalém. Sabia-se que o povo de Israel era o povo escolhido por Deus. E aquilo ficou daquele jeito destruído como um troféu. Na época, para os babilônios, contemplando a destruição da cidade, da qual Deus era glorificado. Isso era uma humilhação não somente para as pessoas ali, mas para o nome do Senhor. Irmãos, e quantas vezes você e eu, nós envergonhamos o nome do Senhor com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós pensamos, e nós envergonhamos o nome dele. Neemias se preocupou com isso. Ele não tinha nada a ver com isso. Ele morava a 1.600 quilômetros de Jerusalém. 4 meses de viagem para chegar lá. Ele não tinha nada a ver com isso. E muitas vezes você e eu, a gente pensa isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Não é problema meu. Por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que colocar a mão na massa? Por que eu tenho que servir? Eu não tenho nada a ver com isso. Não é problema meu, não fui eu que gerei esse negócio. Eu já nasci aqui na Babilônia. A Babilônia foi invadida pela Pérsia, Suzã, capital da Babilônia, agora capital da Pérsia, onde Neemias morava, 1.600 quilômetros de distância de Jerusalém, e mesmo assim ele se interessou. O que acontece com aqueles que sobraram lá? Eu não conheço eles. Mas o que acontece com eles? E o relatório foi esse. Os muros foram derrubados, as portas queimadas a fogo, e os que restaram lá, os que sobreviveram, passam por uma tremenda humilhação. Essa foi a resposta que ele recebeu. Seguindo aqui. Ele podia ter largado a mão e falado: olha, eu não tenho nada a ver com isso, gente. Eu estou aqui, o meu trabalho é bom, eu vivo bem, eu sou reconhecido aqui. Eu não tenho nada a ver com isso. Amados, muitas vezes nós tomamos uma atitude dessa. O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com a reforma da igreja? O que eu tenho a ver com preparar uma festa aqui para a gente ganhar vidas, alcançar pessoas? O que eu tenho a ver com deixar o meu fim de semana, o sábado, domingo,
para talvez correr atrás de algumas coisas, para servir a Deus, servir a igreja. O que eu tenho a ver com isso? Neemias não fez assim. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Ele nem conhecia aquelas pessoas, ele nem conhecia Jerusalém, para falar a verdade, porque ele já nasceu longe de lá. Ele conhecia Suzã, que hoje fica no Irã. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Por quem que ele fez isso? Por quem? Por ele mesmo? Não, pelos irmãos que estavam lá. Ele decidiu servir ao próximo. Agora ele quer servir ao próximo. Ele toma as dores do próximo, do outro para ele. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite, diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. O problema não era dele, o problema não era com ele não estava passando por necessidade alguma, pelo contrário, ele estava muito bem lá onde ele estava. E ele ora, e ele jejua dia e noite, em favor daqueles que estão passando necessidade. Isso é servir ao próximo, isso é servir ao próximo. Primeiro servir a Deus. Eu me incomodei com aquela situação onde Deus, o nome dele era envergonhado, porque quem passava lá falava: essa aqui não é Jerusalém, a cidade de Deus, onde o povo adora um Deus vivo. Olha como é que está isso aqui. Olha como é que está isso aqui. Olha o povo que habita lá, mendigos, coxos, cegos, mansos, aleijados. É esse o povo de Deus? Neemias se preocupou com isso e depois orou, jejuou dia e noite por aqueles que passavam por tamanha privação e necessidade naquele lugar. Mas ele não parou por aí. Confesso os pecados que nós, qual é o pecado que Neemias cometeu? O povo lá foi invadido, destruído, porque cometeram pecados contra o Senhor. Mas Neemias não era nem nascido naquela época. Ele nem havia nascido ainda. E ele fala assim: eu confesso o pecado que nós cometemos. Os israelitas temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Ele se colocou na brecha. Ele resolveu se colocar na brecha pelos irmãos. Ele não pecou, ele não fez nada errado, mas ele se doeu, ele se compadeceu, ele sentiu dores de parto por aqueles irmãos que ele nem conhecia. E muitas vezes você e eu, nós temos a possibilidade de abençoar uns aos outros, servir uns aos outros, amar uns aos outros, e eu deixo passar e eu não faço. E a Bíblia diz assim: aquele que pode fazer o bem e não faz, esse pecou. Esse pecou, é pecado. Se você pode fazer o bem e não faz, é pecado. Você pecou, você e eu. Neemias não agiu assim. Ele não agiu assim. Ele decidiu tomar a frente. Ele não era construtor, não era empreiteiro, não era arquiteto, ele era copeiro do rei. O que ele fazia? Ele tinha uma função importante lá no palácio. Ele experimentava a comida do rei, porque se tivesse envenenada, ele morria, o rei não.
Tinha que ser uma pessoa de extrema confiança, porque eu, como copeiro, poderia colocar umas gotinhas de um veneno lá e o rei morrer. Esse era o papel de Neemias. Mas ele se propôs a reconstruir os muros que estavam destruídos. Seguindo aqui. Agora, Neemias primeiro se preocupou em servir a Deus, depois ao próximo e agora ao ministério, ao chamado. Quantos aqui têm um chamado de Deus para servir no reino? Quantos têm aqui um chamado? Deixa eu ver. Quantos têm? Por que alguns não levantam a mão? Quantos têm aqui um chamado? O Senhor falou assim, olha, eu vou dar para vocês o ministério da reconciliação, do homem com Deus. Todos nós aqui temos um ministério, um chamado de Deus. Aí Neemias agora quer servir o ministério do qual ele foi chamado. Então ele lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível que estamos. Ele viajou 4 meses no deserto, andando de camelo, de jumento, de cavalo, a pé. Sol de 50 graus de dia, abaixo de 0 de noite. 4 meses, 1.600 quilômetros. Aí ele chegou. Jerusalém está em ruínas. E suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém. Ele não disse assim, olha, vão e reconstruam os muros de Jerusalém. Ele falou, venham, porque eu também vou estar junto com vocês, lado a lado, ombro a ombro. Sabe, os maiores líderes no mundo, evangélicos ou não, são aqueles que estão lado a lado com o povo, fazendo junto com eles, colocando a mão junto com eles no arado. Isso é tão valoroso para Deus, que Ele fala assim, olha, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Você que porventura, lá atrás, em algum momento da sua vida, você segurava o arado, e esse arado, quem nunca viu um arado, né? Naquela época, um arado espetava, o arado, ele machucava a mão, o arado cortava a mão, machucava, e você largou esse arado. Arrependa-se e volte com a mão nesse arado, porque o Senhor fala, se você largar esse arado, você não é digno dele. Ou seja, se você não servir, você não é digno dele. Nossa, você está bravo, Ronaldo? Não estou não. Não estou não. É que eu vejo algumas coisas, irmão, escuto algumas coisas que dá vontade, se fosse lá antigamente, rasgava a roupa assim, ó, jogava cinza na cabeça. Eu escuto algumas coisas e vejo algumas coisas que dá vontade de fazer isso às vezes. Sabe o que significa isso? É que as pessoas esquecem rápido daquilo que Deus já fez na sua própria vida. Irmãos, eu sou muito devedor a Deus. Eu não tenho como pagar para Ele o que Ele fez para mim, pela minha família. Eu não tenho como pagar isso. O único jeito de eu pagar isso é servindo toda a minha vida a Ele. É a única forma que eu tenho. Não haveria dinheiro no mundo suficiente para pagar o que Ele fez para mim. Só que muitas vezes eu esqueço. Na hora de eu colocar em prática, agora eu vou retribuir. Volta aquele sentimento. Mas o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Não é problema meu. Nem conheço aquelas pessoas. Ó, que chique. Nem conheço aquelas pessoas. Não sei quem é, Tiagão. Aí, viu como foi rápido? Correu. Ó, o Espírito Santo pegou lá. Obrigado, pastor. Depois ele chama lá na salinha. Ó, e aí,
E aí, nossa, tem que ir rápido aqui, gente do céu. E aí, ó, só para a gente encerrar aqui e orar. Ele se colocou na frente, foi exemplo, né? Muitas vezes nós não somos exemplos. E sabe quem é envergonhado? O nome do Senhor. Não é o meu nome, ninguém me conhece, mas conhece o Senhor. Aí ele fala assim: mas aquele não é cristão? Não é crente? Cuidado, irmãos. O pastor falou uma coisa hoje de manhã. Uma das grandes derrotas, e eu concordo com ele, tanto que eu não tenho nada disso, podem procurar que vocês não vão me achar. Instagram, Facebook. Cuidado com aquilo que vocês colocam lá para envergonhar o nome dele. Não é o seu, é o dele. É o dele. E eu vejo algumas coisas, a Silmara tem, ela me mostra algumas coisas que eu fico escandalizado. Eu fico escandalizado. E o nome do Senhor é que é envergonhado. Neemias honrou a Deus, honrou ao próximo. E eu coloco coisas no Instagram, no Facebook, que desonram a Deus e escandalizam o meu irmão. E o Senhor fala assim: se for escandalizar alguém, nem faça. Nem faça. Cuidado, irmãos. Cuidado. Para não levar de qualquer jeito a vida cristã. O padrão do reino de Deus é mais alto. E a gente está sendo treinado, ensinado aqui para viver nesse padrão. Antigamente o sacerdote não tinha essa possibilidade. Ele entrava lá dentro do Santo dos Santos com uma corda amarrada aqui, ó. A cordinha amarrada aqui. Por quê? Se ele tivesse um pecado, na hora entrava lá, pum, os caras puxavam ele, ó. Vinha só a farofa. O cara morreu lá. Ele não tinha essa, mas o senhor não sabia. Ah, bom, já era. Nós temos a possibilidade de aprender e a gente não pratica. A gente acha que não, é só pro forma. É só para inglês ver. Não é, gente, é o padrão do reino. Sirva. Sirva. E você vai ser maior no reino de Deus. Além de tudo isso, ele animou os irmãos. Tem muita gente que nos puxa para baixo. Neemias puxava para cima. Imagina o ânimo daquelas pessoas. Anos de destruição. Anos de miséria. Como estava a autoestima deles? Não existia autoestima. Neemias foi lá e fez assim, ó. Deixa eu achar aqui. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo. Olha a animação, olha a exortação. E o que o rei tinha dito para mim. Eles me responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Era um bom projeto? Era de Neemias? Era de Deus. Era de Deus esse projeto. Neemias foi uma peça usada, como você e eu podemos ser usado. Usado aqui, usado onde você mora, usado na escola, usado na faculdade, usado no trabalho. É projeto de Deus. Eu posso ser uma peça fundamental para que esse projeto tenha bom êxito. Mas depende de como eu vou lidar com isso, como eu vou agir com isso. Ele não falou, vão reconstruir o muro. Ele falou, vamos. E sabe como é que reconstruía o muro? Era assim, era a picareta, a pá numa mão e a espada na outra. Porque tinha inimigo que não queria que reconstruísse nada. Então, enquanto trabalhava aqui, tinha que lutar com a outra. Era assim. E ele se propôs a sair de um lugar de conforto, do lugar que ele estava. Um alto escalão lá do reino, servindo o rei da Pérsia. E aí,
para ir para um lugar deserto praticamente, destruído, acabado, para ajudar pessoas que ele não conhecia. E ele não conhecia também o que ele ia fazer, ele não era construtor. Então às vezes eu escuto assim, não, mas eu não sei fazer. Se coloca à disposição. Quantas vezes a gente precisa de ajuda e não tem uma alma que levanta a mão e fala, eu quero ajudar. Eu não sei fazer, mas eu vou ajudar. O que eu preciso fazer? Sabe, irmãos, tem um texto que fala assim, olha, como você pode amar a Deus, a quem você não vê, se você não ama o seu irmão, a quem você vê? E o amor é o que o amor faz. Não é dizer eu te amo, eu te adoro. Não é isso. Qual é o serviço que eu presto para Ele, pensando no reino de Deus, pensando no Deus do reino. Qual é o serviço que eu vou prestar? Qual é a maior expressão de amor no reino de Deus? É o serviço de uns para com os outros. Seguindo aqui. E por isso o Espírito Santo nos deu dons. Por isso que eu perguntei quem já tinha pedido o dom do serviço. O serviço é um dom. Para servir ao corpo. E nos deu ministérios para servirmos juntos, a igreja com a igreja. O corpo sara o corpo cuida do corpo. Numa igreja cristã saudável, olha só, existem muitas igrejas cristãs que estão doentes ou morrendo. Numa igreja cristã saudável, pequena ou grande, não mudou, né? Mudou? Pequena ou grande, rural ou urbana, rica ou pobre, evidencia-se a graça do Senhor sobre esta igreja, através de vidas transformadas e trabalhadoras. Não é me dá. É o que eu posso oferecer. Se nós viéssemos aqui todas as vezes com o intuito de oferecer alguma coisa a alguém, todos nós sairemos daqui abençoados. Porque se eu venho para oferecer para alguém, e o outro para outro, e o outro para outro, e o outro, todos nós vamos receber aqui. A questão é que muitas pessoas querem oferecer, e outras tantas só receber. Irmãos, ora por mim. E você, já orou por ele? Estou falando de coisa simples. Mudando aqui. Muda aí para mim. Uma das maiores declarações de amor que Jesus fez, pelo menos eu considero assim, uma das maiores declarações que Jesus fez, demonstrando o amor dele por nós. Eu queria que você lesse bem forte, mas bem forte comigo essa declaração. João 15:15. Vamos lá? 1, 2, 3. Aleluia. Nós fomos promovidos, irmãos. Você e eu fomos promovidos. Porque aqueles que o servem e que servem bem de coração, agora não são mais chamados servos, e sim amigos. É uma riqueza enorme você ser chamado amigo de Deus. Mas existe um preço. Qual é o preço? Primeiro, eu fui servo, para ser considerado depois um amigo. Por quê? Porque o Senhor também é servo. Olha que interessante. Para ser chamado amigo de Deus, primeiro tenho que servir, ser servo e não ser servido, esperar que os outros façam por mim. Uma das maiores honras para mim, o pastor Valmir, que a gente é de um tempo um pouco mais para trás, quando a gente era desafiado, era escolhido a dedo para ser um diácono na comunidade, era uma honra.
Hoje, muitas vezes, eu vejo algumas coisas assim, olha, não dá para colocar outro no meu lugar, não dá para fazer assim, não dá para mudar, olha, não vai dar, olha, tem que fazer isso, olha, tem que fazer aquilo. Gente do céu, o Senhor está nos dando a oportunidade de sermos chamados amigos de Deus, e eu jogo fora, por um interesse meu particular. Irmãos, a Bíblia diz assim, olha, o irmão Tiago fala assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Toda vez que eu decido não fazer, por uma questão ou por outra, o Senhor conhece o coração. Mas todas as vezes que eu posso fazer e não faço, eu pequei. Não vou ser chamado amigo de Deus. Não vou não. E para encerrar, só mais um. Os momentos em que você escolhe servir a outros e pôr as necessidades deles em primeiro lugar, não as suas, determina o tipo de história que você contará amanhã. Qual é o tipo de história que você e eu vamos contar amanhã para os nossos discípulos, para os nossos filhos, para aqueles que vão chegar entre nós? Qual é o tipo de história que você vai contar para eles? Uma história de amor, de serviço, ou uma história de me dar? Eu quero, é para mim, eu recebo. Qual é o tipo de história que você quer contar amanhã? Ah, eu vou sair da igreja, pastor, porque ninguém telefonou para mim. Ninguém me mandou um zap. Ninguém mandou um zap. E você? Falou com quem? Orou com quem? Abençoou a quem? Você ligou para alguém? Você falou para o teu líder, olha, puxa, obrigado, viu, porque você tem cuidado de mim, tem suprido a necessidade, tem falado comigo. Você já falou isso para ele? Se ele não ligar para você, você vai embora da igreja. E você já falou isso para ele? Você já agradeceu o pastor? Deixa eu molhar o bico aqui. Já agradeceu o pastor? Por tantas e tantas vezes ele se dedicar, sentir as dores de parto, por bobagem que você e eu fazemos muitas vezes. Obrigado, viu, pastor? Tamo junto. Amém. Amém. Irmãos, eu preciso encerrar que o tempo é do diabo, ele joga contra. Mas eu não podia sair daqui hoje. O Senhor colocou no meu coração fazer um desafio aqui. Eu gostaria de, mesmo que você nunca tenha pedido esse dom do serviço, o dom de servir a Deus, servir ao próximo, servir ao ministério, eu queria ungir você nessa noite. Só aqueles que realmente querem. Só aqueles que realmente querem. Sabe por quê? Porque daqui a pouco, quando você vem aqui na frente, você levanta a mão, o anjo da boca mole passa e fala amém. Aí começa a chegar para você serviço. Serviço que eu falo, coisas do reino, na célula, aqui. Marcão, depois nós vamos carregar uns blocos lá. Aparecem as coisas para você e você fala, não, eu não, agora eu não posso. Vai sujar a roupa? Não sei se vai sujar. Mas tem que carregar a cadeira? Carrega a cadeira. Não pode ser o violão? Olha, o violão bacana. Não, tem a cadeira ali que precisa carregar, irmão.
E a caçamba? Tem que encher a caçamba lá. Eu, não sei você, mas se eu vivesse 2 vidas e servisse essas 2 vidas 100% do tempo, eu não pagaria o que o Senhor fez por mim. Não teria. Como eu me considero sempre um devedor, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Então você que hoje quer receber o dom do serviço, esse dom que pouquíssimas pessoas pedem, eu queria chamar os diáconos aqui na frente para me ajudar aqui, e você vai receber hoje. Aqueles que querem, vem aqui na frente. Vem aqui. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Os que querem, só os que querem receber o dom do serviço e servir a Deus, servir ao próximo, servir ao ministério, ao chamado, pelo muito que Ele já fez por cada um de nós. Vem aqui na frente. Não fica sentado não. Vem aqui na frente. E você vai ser chamado amigo de Deus. Você vai ser chamado amigo de Deus. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado teus amigos, Senhor, porque simplesmente decidimos servir a Ti. Por isso, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a servir mais e mais no Teu reino, na Tua obra, Senhor. Senhor, nós queremos mais, queremos fazer mais, Senhor, porque não podemos pagar o preço que o Senhor pagou naquela cruz por cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já fez por nós, pelo serviço que o Senhor resolveu, decidiu, cumpriu naquela cruz por mim e pelos meus irmãos aqui. Obrigado, Senhor. Nós queremos agora retribuir, Senhor, o pouco que nós podemos com as nossas limitações, Senhor, com aquilo que nós sabemos que, Senhor, não é tudo que poderíamos oferecer, mas, Senhor, nós sabemos que é de coração, e nós queremos, Senhor, hoje decidimos, Senhor, receber o dom do serviço. Espírito Santo, vem sobre nós e derrama, Senhor, a Tua igreja o dom do serviço, Senhor, e todos aqueles, Senhor, que querem, vão receber nessa noite, e haverá, Senhor Jesus, um grande amor derramado aqui, Senhor. Eu creio assim, Senhor, e Te agradeço, Pai, por esse tempo precioso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Vamos ficando todos em pé. Tome as mãos de quem está ao seu lado, enquanto os irmãos que estão aqui recebendo em fé o desafio do serviço, segure as mãos de quem está ao seu lado. Dá para apagar aqui essas luzes um pouco, Alex? Vamos, Tiaguinho, por favor. A morte venceste, o véu tu rompeste,
está vazio. glória está. Todo o céu adora O Jesus. céu te adora, Proclama a glória dele. tua glória. Mas a terra também o faz. Ressuscitaste, vivo está. Levante as suas mãos para declarar: És invencível, és invencível, Jesus. inigualável. Nada se iguala a ti, Jesus. Hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Reino de Deus. tu é a glória. A glória seja E tua, Senhor. acima de todo nome está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável. Hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. De mãos dadas, sairemos daqui nesta noite declarando que o nome de Jesus nome que é sobre todo nome, nome que jamais eu e você envergonharemos. Sei você, mas eu prefiro que o Senhor me leve antes que eu envergonhe o nome dele. Jamais. Jamais envergonhar o nome do meu Deus. Sabe qual é o maior título que eu possuo na minha vida? O maior título que eu possuo é de ser um cooperador. O apóstolo São Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus. Sabe qual é o título que a igreja mais deveria reconhecer e valorizar? Não é o de apóstolo. Você percebeu quanta gente quer ser apóstolo? Quem é você? Eu sou apóstolo. Eu sou profeta. Eu sou mestre. Eu sou pastor. A gente deveria dizer assim: sou cooperador de Jesus. Coopero com Ele. Sabe uma das orações que eu faço há muitos anos? Senhor, não deixa eu te atrapalhar, não. Não deixa eu te atrapalhar, porque às vezes eu atrapalho.
Às vezes eu acho que eu sou melhor, que eu sei mais. Depois de mais de 30 anos eu já aprendi algumas coisas. Então eu faço sempre essa oração. Estava ali antes do culto começar e dizia: Senhor, não deixe eu atrapalhar nada o que o Senhor tem para fazer nessa noite. Direção divina. Senhor, eu quero esta direção para a minha vida. Quero servir-te. Quero ser um cooperador. Eu quero ser, e você? Só isto. Só isto. Ronaldo vai orar por todos nós e nos despedir. Ronaldo, você ore para que esta igreja mude esta direção. Não por você ter pregado, nem por eu ter falado, mas pelo Senhor fazendo isso em nós. Pai, obrigado, porque o Senhor tem falado ao nosso coração. E como corpo de Cristo, tua igreja, Senhor, teu povo aqui na terra, nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a renunciar os nossos valores pelos Teus valores. Renunciar, Senhor, os meus prazeres, Senhor, pela Tua vontade. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a renunciar, Senhor, em favor do Teu reino, em favor do próximo, em favor do chamado que o Senhor deu a cada um de nós. Senhor, nós queremos nessa noite declarar, Senhor, que Te amamos e queremos Te servir, Senhor, de todo o coração. Senhor, ajuda-nos, não nos deixa desistir, desanimar, Senhor, mesmo, Senhor, enfrentando dificuldades e lutas que o Senhor disse que nós teríamos neste mundo, mas o Senhor nos deu força, tem nos dado graça para vencermos este mundo que o Senhor já venceu. Senhor, obrigado, porque estamos aqui nessa noite reunidos em Teu nome e declaramos que nós decidimos, como Neemias, decidimos servir a Ti, decidimos servir aos outros, decidimos servir ao ministério, o nosso chamado. Senhor, nós decidimos nessa noite, Senhor, por isso Te pedimos, Espírito Santo, dá-nos esse dom, Espírito Santo, o dom do serviço, o dom da prática do amor de Deus na vida de uns aos outros, Senhor. Senhor, não nos deixe, Senhor, viver na mesmice. Não nos deixe, Senhor, viver de qualquer jeito, porque o padrão, Senhor, do Teu reino é outro, é excelência, é um padrão muito mais alto, Senhor, e envolve serviço e amor uns pelos outros, Senhor. E o amor é o que o amor faz. Senhor, obrigado por esse tempo, pela oportunidade, Senhor. Obrigado, Senhor. E eu creio que os rumos desta comunidade vão mudar. Nós crescemos mais um degrau aqui nessa noite, irmãos. Mais um degrau. A gente está mais perto do céu. Mais perto. Agora vamos colocar em prática. São 2 meses. 2 meses de ensino. Degrau por degrau. Não fica parado não. Vai subindo. Vai crescendo. E os céus se abrirão diante de nós. Aleluia. Bendito Deus. Aleluia. Tenha você uma boa noite.